Bom, então, dentre as opções de configuração, o que é importante eu conhecer? Vou entrar aqui no nosso menuzinho novamente, configurações. O que eu tenho que realmente me ater é com relação a esse preenchimento automático, tá? Que é aqui que eu vou definir as configurações sobre a questão das senhas, formas de pagamento e endereços. Isso vai variar conforme a necessidade de cada usuário, certo? Com relação aqui à privacidade e segurança, né? Então, eu tenho aqui a questão de limpar dados de navegação, tá? Aqui eu posso acionar aquela mesma janela de limpeza que nós vimos em aulas anteriores. Vou cancelar aqui. E esse item se refere às configurações do site, ou seja, quais as informações os sites podem usar e quais conteúdos eles podem mostrar, tá? Então, vejo que nesse caso eu tenho aqui em relação aos cookies e dados do site, tá? Conforme eu tinha comentado antes, esses cookies são pequenos programinhas, arquivos que ficam armazenados no nosso computador quando nós visitamos alguns sites, tá? E essa opção vai permitir que o site que eu estou acessando acesse esses cookies e também salve os cookies que ele utiliza em nosso computador, tá? Então aqui a gente pode ajustar essa opção. Vejo que aqui eu tenho uma opção de limpar os cookies e dados dos sites ao sair do Chrome. O meu está desligado, mas nós podemos ligar essa opção, tá? E também eu tenho a opção de bloquear cookies de terceiros. Então, se eu ativar esta opção, os sites não podem usar atividades de navegação entre sites diferentes para efetuar algumas personalizações. E isso pode acarretar que alguns sites não funcionem adequadamente, tá? Eu tenho aqui essa opção também de bloquear alguns sites, tá? Eu tenho também aqui a questão de limpar ao sair. Então, veja, se eu clicar em adicionar, eu vou poder colocar o endereço do site que eu quero limpar quando eu sair desse site, ok? E aqui nesse permitir, eu vou adicionar os endereços de sites que eu quero conceder a permissão para ler e utilizar os cookies, tá? Nesse caso aqui, ele vai funcionar somente se essa primeira opção estiver desse modo, certo? Bom, voltando para a tela anterior, eu ainda tenho as opções de local, câmera, microfone, sensores de movimento, notificações, JavaScript, Flash, tá? Imagens, pop-ups e redirecionamentos. Então, vejo que é aqui nessa opção que eu vou bloquear as pop-ups, tá? Anúncios. Então, são várias opções que nós temos para efetuar ajustes, mas é claro que só devemos fazer isso quando nós tivermos certeza, tá? Caso vocês tenham algum problema qualquer, mas não tenham certeza sobre o motivo pelo qual ele está ocorrendo, o ideal é conversar com uma pessoa que entenda um pouco mais, tá? Vamos supor, estou com um problema na minha câmera, e aí vou abrir essa opção e vou mexer nas configurações. Se eu não conheço essas configurações, eu não devo fazer isso, porque em vez de solucionar o problema, eu posso aumentar ele ainda mais ou ainda criar outros problemas, tá? Então, cuidado com essas configurações. Voltar para cá. Então, note que todas essas opções que a gente estava olhando aqui são as mesmas que nós vemos aqui ao lado, tá? Então, por exemplo, uma outra opção que é importante eu saber como mexer é aqui no navegador padrão, né? O meu, no caso, é o Chrome, mas eu posso ajustar por aqui, tá? Esta é uma configuração que o usuário pode fazer tranquilamente, que não vai dar problema algum. Aqui ainda, na parte do avançado, eu tenho a questão dos downloads, então eu posso definir qual é o local
onde eu quero efetuar os downloads, como a gente viu na última aula, tá? No meu caso, até eu alterei para que seja feito na área de trabalho, mas é só clicar aqui e selecionar o local onde eu quero que seja, tá? E eu posso deixar esta opção ativada se eu desejar, de perguntar sempre onde salvar cada arquivo antes de fazer o download, tá? Caso ela esteja desativada, o download vai ser automático sempre para o local que estiver definido aqui, certo? Então, essas foram algumas das opções que a gente viu, certo? E que são importantes eu saber onde estão, né? Que local que eu devo alterar, tá? Além das opções de configuração que nós temos aqui no menuzinho, uma outra opção que a gente não viu ainda, que não falamos ainda, é essa questão aqui da janela anônima. Então, ao clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai abrir uma nova janela do Chrome com essa aparência aqui, tá? Então, aqui ele me dá uma mensagem, ó. Você entrou no modo de navegação anônima. O que significa isso? Significa que nós vamos ter uma camada maior de privacidade. E quando que eu preciso disso? Bom, quando eu compartilho o meu computador com uma outra pessoa, por exemplo, tá? Então, assim, outras pessoas que usarem esse meu mesmo computador não terão acesso às minhas atividades, tá? Ou seja, se ela entrar lá no histórico de navegação, por exemplo, ela não vai conseguir visualizar quais foram os sites que eu visitei, certo? Só que os downloads e favoritos vão ser salvos. O que significa isso? Que mesmo eu entrando no modo de navegação anônima, se eu efetuar um download de um arquivo ou de um programa, isso vai ficar visível. Ou mesmo se eu salvar um site aqui nos meus favoritos, tá? E aqui ele me mostra, então, o que abrange essa navegação anônima. Então, o Chrome não salva o histórico de navegação, os cookies e os dados dos sites que eu visitei e as informações que eu forneço em formulários, tá? Mas toda essa atividade que eu efetuar, tá? Pode ficar visível para os websites que eu visitei, né? Então, vamos supor, eu visitei um site na forma anônima, ele não vai aparecer no meu histórico, mas esse site vai ter essa informação que eu visitei ele, tá? Então, também fica visível para o meu empregador ou ainda na minha escola. Então, muitas pessoas acham que por estar navegando de forma anônima, o empregador não vai ficar sabendo ou a escola não vai ficar sabendo disso. Só que essas instituições possuem mecanismos para fazer esse monitoramento, né? Então, não é bem assim, certo? E além disso, o provedor de acesso à internet, tá? Também vai ter essa informação. Então, vejo que a janela anônima só realmente serve, então, quando eu compartilho meu computador com outros colegas de trabalho ou com outras pessoas da família mesmo, e não quero que essas pessoas fiquem observando quais os sites que eu tenho navegado, certo?